Olá, pessoal. Estamos começando mais um encontro de filosofia aqui do terceiro ano. Essa é a nossa quarta aula. Nós vamos conversar sobre os filósofos do contrato social e aí compreender a importância do Estado, né? Nos últimos anos tem surgido muitas discussões sobre o Estado, o que é, tem que ser mínimo, tem que ser máximo, né? E muitas pessoas não entendem a importância do Estado. Então, os filósofos contratualistas, eles vão, de uma certa forma, nos dar uma luz de entender a importância dessa força invisível que rege todas as relações. O Estado só tem duas funções: tratar os diferentes por igual e mediar as relações. Em cada uma das suas realidades e organizações políticas, o Estado tem uma importância fundamental. Então, esses filósofos vão trazer um pouco de reflexão sobre o porquê do Estado surgir e que contrato existe dos elementos que compõem esse Estado. Ok? Vamos lá? Estamos no segundo bimestre, quarto encontro de filosofia. Rede Agnos estudando em casa. E vamos lá. Bem, eu trouxe aqui esse organograma para mostrar como é que se cria um contrato social. Isso aqui é baseado numa obra também muito legal, Cidade Antiga, Fustel de Coulanges. Super recomendo se você quiser entender sobre o processo de formação das cidades-estados na Grécia e em Roma. Ele explica, né, como é que esse contrato social se deu na formação dessa cidade-estado. Primeiro existe o indivíduo, esse indivíduo pertence a um gênero, ou seja, pessoas da mesma genética, da mesma raiz. Esses gêneros se juntam e formam fátrias. As fátrias juntas formam tribos. Várias tribos formam as demos, e as demos formam a cidade-estado. Você, sua família, uma rua, as tribos seriam os bairros, um conjunto de bairros formam cidades. E aí a cidade-estado é recheada de contratos sociais para que as pessoas possam suportar, né? Ou seja, a lei vem com o intuito de tentar organizar essa aglomeração de pessoas que têm suas vontades e interesses próprios, e para que isso não entre em conflito, surge a figura do Estado. Então, existe um estado de natureza, ou seja, que é comum ao nascimento, né? A uma figura não tão racional e não tão invisível, com representatividades. E aí, a partir do momento que os homens vão ficando sedentários, as cidades vão crescendo e ficando mais complexas, surge o contrato social. E aí, o Estado Civil seria o governo que representa essa comunidade que fez um contrato. Tá? Então, o Estado seria a representatividade gerencial de normas, valores e conteúdos que esse grupo de pessoas, através desse contrato que elas fazem entre elas de convívio e relacionamento, é criado. Entre os contratualistas tem o Hobbes, né? O homem é lobo do homem. A gente conversou um pouco sobre ele quando conversamos sobre o absolutismo. Ele é defensor, né, de um Estado absolutista, um Estado que seja centrado na mão de um rei, levando em conta que os homens são mal por natureza, e essa maldade os fazem egoístas e, consequentemente, se não tiver uma liderança forte com poder centralizado, ou seja, um Leviatã, um rei, esses homens iriam se degladiar. A lei seria um elemento para frear as liberdades individuais, né? Então, ele é favorável à propriedade privada, e essa figura, ela evitaria uma guerra de todos contra todos, né? Então, o Estado, o Leviatã, o soberano, ele é criado para poder apaziguar esses homens que são lobos e para que eles não se comam entre si. Assim, criou o Estado para suprimir a propriedade dos súditos, ou seja, o Estado, na figura do rei, serve para apaziguar os ânimos desses homens que são lobos. Então, superando o estado de natureza, é criado o estado na figura do Leviatã para controlar esses homens que são lobos, né? Então, há necessidade, o contrato social é um pacto de submissão desses homens que transferem a sua liberdade para o Estado, ou seja, para o Leviatã, que passará a agir para todos no bem do todo. Então, para ele só é possível ter um mínimo de contrato e organização social se a figura do rei tiver o poder centrado na sua mão, levando em conta que os homens são mal por natureza. Esse Estado Leviatã, soberano, tem poder absoluto, ilimitado e irrevogável, né? Só é possível para defender o direito à propriedade à vida e à integridade física. Ou seja, as pessoas só podem resistir se esses direitos não
foram garantidos e representados pela figura do soberano. Mesmo assim, vale a lei do mais forte. O soberano é que acaba vencendo, ou seja, ele tem esse poder instituído para evitar que os homens se destruam porque são maus e são lobos. O John Locke, né, que é o defensor do Estado liberal, a defesa do individualismo. O indivíduo precede o Estado. Ou seja, o Estado não deve suprimir as liberdades individuais. Ele já tem um pensamento diferente, né, do Hobbes. Ele parte da premissa que o Estado não pode ter plenos poderes sobre os indivíduos, porque os homens, segundo a visão dele, são bons, livres, independentes, iguais, pacíficos e seguros. O Estado ele deve manter essa paz e essa harmonia, e essa paz e harmonia é conseguida a partir do respeito às liberdades individuais e o direito de cada um desses homens, levando em conta que eles são bons. Então, a propriedade já existia no estado de natureza e não pode ser violado pelo Estado. Então, tudo que existe é apenas para ser gerenciado, não pode ter uma intervenção mais forte, porque isso vai mexer na individualidade, nas liberdades de cada um desses homens. É pelo trabalho sobre a terra que o homem estabelece os limites e garante sua propriedade. Com o surgimento da moeda, a propriedade pode ser adquirida pela compra. O contrato social, na visão do Locke, é preservar o estado de liberdade natural. Ou seja, todo indivíduo nasce livre e o Estado deve garantir essa liberdade, esse direito de ser como se quer ser. Preservar o direito natural de cada um. Então, o modo de pacto estabelecido é do consentimento. Os membros da sociedade preservam seus direitos inalienáveis à vida, à liberdade e aos bens, protegendo sob o amparo da lei, não permitindo a arbitrariedade do Estado. Aqui a gente tem meio que a centelha das democracias liberais, né? O cidadão civil ele tem direitos contra o Estado. Por exemplo, nesse episódio terrível, né, que aconteceu nos Estados Unidos, do George Floyd, que foi morto, né, Floyd, né, que foi morto na frente das câmeras por um policial. O policial ele é um agente do Estado. Então, se não existisse um direito democrático à defesa, os familiares do George Floyd não poderiam recorrer contra o Estado. O Estado deve ser processado, porque o policial, antes de ser um indivíduo civil, ele está representando o Estado. Então, é nesse sentido. Então, o lucro ele vai ser importante para o surgimento das democracias liberais, né? Que hoje, no século XXI, em 2020, estão passando por uma crise, né? Tanto das suas lideranças quanto das suas instituições. Isso justifica, se é que há justificativa, para as lideranças fora do sistema, os outside, que é como se tem chamado. As pessoas meio que indignadas, acredito que pessoas fora do sistema, que nunca participaram da política como candidato, política partidária, são mais adequadas para controlar as instituições democráticas. Tá? Então, o Locke ele é meio que o pai dessa democracia liberal, né? O homem é uma tábua rasa, né? O Estado Civil, a finalidade do governo é conservação da propriedade, o legislativo é o poder supremo, o governo é controlado pela sociedade. Direito de resistir, é possível a resistência se o governante foge à lei, ou seja, se ele extrapola, se ele tem um uso excessivo da força, a sociedade civil, que tem o seu direito de liberdade assegurado, pode se expressar contra e lutar contra essa arbitrariedade. E o outro contratualista que a gente vai conversar ontem é o Jean-Jacques Rousseau, que é o defensor do Estado democrático, né? Ele tem um livro chamado Contrato Social. Ele parte também da premissa que o homem é bom, são livres e é espontâneo, a moralidade e a felicidade de cada um, e deve ser assegurado democraticamente o direito de cada um ser como se quer ser. No início tudo era de todos, a propriedade privada é o início dos males, né? Ele faz uma crítica à propriedade privada como o início das disputas, né? Desentendimento e as misérias humanas começam quando se implantou a primeira cerca, ou seja, a partir do momento quando alguém passa a ser dono de algo e não dividir de uma maneira coletivizada, os conflitos vão se dar. E aí ele vai dizer: o homem nasce livre, portanto, e por toda parte encontra-se a ferros. Contrato social seria garantir a liberdade civil através das leis. O modo de pacto estabelecido no contrato social rousseauiano é o pacto de sociedade, tendo perdido a liberdade natural que possa ganhar a liberdade civil, ou seja, o homem não é mal, a sociedade que o corrompe. Então, é essa luta permanente, que a liberdade civil transforma a sociedade de uma forma mais igualitária e humana. Estabelecimento de leis para si mesmo, através de respeito à vontade geral. O homem continua tão livre quanto antes. Então, o sistema democrático é a exaltação das liberdades individuais e o respeito à lei
e a luta para que essas leis continuem a ser preservadas e mantidas, né? Mesmo diante de qualquer movimento, né? Então, as pessoas que são livres e querem assegurar as suas liberdades devem lutar por esse Estado democrático, respeitando o contrato social. Então, o Estado civil deve ser democrático com respeito à vontade geral. Só a vontade geral do povo é soberana. Por isso que a democracia é um regime de conquista. Hoje a maioria pode ser minoria amanhã. E a maioria não significa silenciar a minoria. Ou seja, o governante deve governar para a maioria que o elegeu e para a minoria. Então, esse é o sistema democrático. O povo pode resistir sempre e sua liberdade e vida estiverem sendo ameaçados, e se os governantes não estiverem respeitando a vontade geral. Ou seja, é dentro desta condição que o contrato é quebrado e aí as pessoas vão iniciar um processo de revolta, indignação e luta contra esse soberano e contra esse representante do Estado. Ok? E com isso chegamos ao fim do bate-papo sobre os filósofos contratualistas. Eu espero que você tenha compreendido. No seu material, você vai dispor de uma explicação também sobre isso, de maneira resumida, e vai facilitar a sua compreensão. Eu deixo como recomendação 3 páginas, a página 79, a página 80 e 81, e sempre recomendo e solicito que, se você não baixou o aplicativo do SAE, baixe no seu celular, para que você, ao apontar o QR Code no final das atividades sugeridas, você tenha o gabarito comentado. Além de incentivar você a navegar no site do SAE Digital. Lá você vai dispor de questões que já estão liberadas, como também recursos que podem contribuir para a sua formação. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!